Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Meus irmãos, muito bom dia. Eis-me aqui mais uma vez no nosso Momento EBD, contribuindo para a edificação. Hoje, 22/3 de 2025, sábado, né, irmãos? Já aproveito para lhes desejar um ótimo final de semana, pedindo a Deus que Ele possa conceder a todos um ótimo dia. Amém? E nessa oportunidade eu quero lhes trazer a última leitura diária referente à nossa 12ª lição de adultos, que tem como título, irmãos, a igreja tem uma natureza organizacional. E a nossa leitura diária de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículos 1 e 2, que nos diz: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve, guarde essa palavra, na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Irmãos, o título da nossa leitura diária de hoje é Carta de Recomendação e a Secretaria da Igreja. Creio que todos nós há de concordar que o ser humano precisa de recomendação uns dos outros. Aliás, esse é um dos meios pelo qual o próprio Deus honra as pessoas. Nós sabemos que a promoção vem de Deus. E quando nós falamos de recomendação, nós estamos falando também de reconhecimento, né, irmãos? É exatamente isso que o apóstolo está fazendo aqui com respeito a estas pessoas, inclusive a nossa irmã Febe, né? E o que é interessante, você lembra que eu pedi para você guardar essa palavra serve, né? Destaca o que esta mulher estava fazendo. Essa palavra aparece traduzida para nós como servo. Em algumas versões aparece como diaconisa, porque é a palavra do grego diáconos. E existem algumas palavras, irmãos, que é traduzida do grego para nós como servos, ou servo, né? E eu gostaria de falar apenas 3 aqui rapidinho, e eu quero classificá-las na ordem decimal. A primeira palavra que aparece é a palavra paz. Sim, não é paz de sossego e nem país, referindo-se a um território geográfico. Não, é paz, né, o plural de pai, né? E essa é uma palavra que o próprio Senhor Jesus usa com respeito a si mesmo. Trata-se de um servo que é constituído para servir o seu Senhor de forma mais íntima, né? Os interesses mais próprios do seu Senhor. E a segunda palavra é a palavra que aparece aqui, diáconos, né? E essa palavra é dita com respeito a quem serve. Veja que não é um título próprio, né, irmãos, mas com respeito à função da pessoa. Talvez é por isso que algumas traduções que foram feitas por equivalência usam a palavra diaconisa, né? Mas aqui é interessante que a pessoa é chamada de, por exemplo, diáconos, não é para servir, ou seja, ela é constituída para servir, ela é chamada de diácono porque serve, né? Só que nas nossas igrejas nós não admitimos diaconisa, né, irmãos? E um olhar mais cuidadoso das escrituras certamente vai apoiar essa decisão de algumas instituições, né? E a outra palavra, irmãos, que aparece é a palavra doulos. Essa palavra é dita com respeito a um servo que faz a última viagem servindo. Era dita com respeito a alguém, por exemplo, que era colocada em um porão de navio para ajudar a conduzir a embarcação até o seu destino final, sendo a última viagem que ele fazia, irmãos, ou seja, lá ele iria morrer, alguma coisa nesse sentido, né? Então é a palavra que aparece majoritariamente em todo o Testamento com respeito a nós, os cristãos, servos, né, irmãos? É a palavra doulos. E isso é muito interessante porque ajuda a gente a compreender, né, irmão? Eu fiz questão de classificar as palavras na ordem decimal para que a gente possa ter em mente, irmãos, que o fato da gente não admitir que haja diaconisa não significa que estamos menosprezando o trabalho das nossas irmãs, que fazem com tanta dedicação. Aqui, por exemplo, a irmã Febe é reconhecida pela sua maneira de agir, pela sua maneira, né, de trabalhar, pela sua maneira de servir. E isso é muito importante, irmãos, porque na verdade, para Deus, irmãos, os servos anonimados são considerados como filhos sob holofotes, né, irmãos? Eu gostei dessa frase, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.